Oi, gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar sobre um assunto um pouco polêmico até, mas eu acredito que não vai ter nenhum problema, porque eu não tô aqui pra criticar a opinião de ninguém ou querer impor a minha opinião a ninguém, eu só quero simplesmente explicar o meu ponto de vista. Como o canal é sobre maternidade, eu queria começar falando sobre as situações em que a gente vê um machismo grande na maternidade, né? Citar alguns exemplos e depois falar sobre a minha opinião como cristã em relação a isso, em relação ao feminismo também. Na maternidade a gente lida com esse machismo diariamente. Um fato que aconteceu há pouco tempo agora com Bela, minha filhinha mais nova, que tá com 2 meses. Antes dela fazer um mês, eu acho, a gente saiu pra ir no aniversário de um amigo nosso, numa pizzaria. E assim que a gente chegou lá, eu tava dando comida pro meu filho mais velho. E aí ela fez uma bomba daquelas, né, de sujar tudo. E aí ele foi trocar. Aí eu tava dando comida pro meu filho, ele tava com ela, logo ele foi trocar. Mas ele demorou um bocado, porque tinha sujado tudo, teve que trocar roupa, a gente ainda limpava com algodão e água. E o desespero das pessoas na mesa foi assim, impactante. Toda hora eu me falava, mas será Mas será que ele tá dando conta, Tayane? Ele sabe fazer isso, Tayane? Mas como que ele tá fazendo? Será que ele não tá precisando da sua ajuda? Vai lá, vê se ele tá precisando de ajuda. E aí até eu comecei a ficar preocupada. Poxa, será que eu deixando ele na mão? Será que eu não tô? E eu fui lá e tava tudo bem, tava tudo tranquilo, ele tava trocando, só que tava demorando por conta disso que eu já falei. A gente vê que o machismo não tá na cabeça dos homens, tá na sociedade mesmo, que acha que um homem, um pai, não dá conta de um filho sozinho. Então, esse foi um exemplo mais marcante, assim, desses últimos dias, e tem diversos outros, né, de maternidade. Vários restaurantes com trocador só no banheiro feminino. Muita gente fala que o cristianismo, que a Bíblia é super machista, mas quando a gente vai estudar mesmo o que significa, o contexto, e não só um pedacinho do texto, né, a gente consegue entender que Deus é perfeito e ele não ia botar nada ali por acaso. Tem um versículo na Bíblia, eu vou deixar aqui para vocês, o versículo completo, o capítulo, né? Vamos ler o capítulo todo. Essa palavra submissão, ela carrega um sentido que na realidade não é dela. É que nem a palavra suportar. A gente usa muito a palavra, eu não te suporto, como tipo, nossa, você me enoja, não quero nem saber de você. Mas a palavra suporte é uma palavra bonita, é de dar suporte, dar apoio. Então, se você chega pra alguém e fala, nossa, eu te suporto, a pessoa vai ficar com raiva, né? Sei lá, se alguém chega pra mim e falar, poxa, Tânia, eu te suporto. Eu vou achar estranho, porque a gente só usa essa palavra num tom pejorativo. Mas o sentido dela é bonito, é um sentido legal. Assim como a submissão, a gente encara essa palavra de uma forma muito pejorativa, muito ruim, como se a mulher tivesse que ser capacho do homem, tivesse que abaixar a cabeça para tudo que ele falar, não tivesse nenhuma palavra dentro de casa, tivesse que ficar de boca fechada. E não é isso, se a gente realmente pega para ler, para estudar, para entender a passagem, a gente vê que, mais uma vez, é Deus mostrando a perfeição dele. Que dentro de um casamento a mulher tem que estar apoiando o marido, ela tem que dar suporte pro marido, ela tem que respeitar acima de tudo, admirar o marido. Tem que ajudar o marido na missão. E qual é a missão do marido? É ser o cabeça da casa, ser o cabeça do lar. Então, e amar a esposa como Deus amou a igreja, dando sua própria vida por ela. Então, para o marido cumprir com a missão dele, o papel da mulher é dar suporte, é ajudar o marido a chegar nesse objetivo. Como? Respeitando, não sendo uma mulher rixosa que briga por qualquer coisa, que. Enfim, né? Isso pra mim é o que significa esse versículo que fala sobre submissão. Então, e tem vários outros versículos que a gente pode, às vezes, lendo assim, ter uma primeira impressão e achar que a Bíblia é machista, mas se a gente realmente for pegar para estudar, para ver, a gente vê que o tempo todo Deus cuida das mulheres. A Bíblia não é machista. Então, já que na maternidade a gente vê várias situações em que o machismo está presente e na Bíblia a gente não vê o machismo, eu, como cristã, como mulher, como mãe, eu me considero feminista.
E eu posso afirmar para vocês que eu nunca vou me denominar uma feminista. E por que isso? Eu não sou historiadora, eu li um pouquinho, ouvi alguns vídeos falando sobre isso para entender mais, para poder ter uma opinião mais bem formada, né, com argumentos. E eu vou falar só por alto aqui para explicar um pouco a minha opinião. Mas não é nada aprofundado não, tá? Se quiser aprofundar, vai ler algum livro específico disso. Ele começou lá no século XIX, a primeira onda, né, que chama. Acho que para garantir os direitos mínimos, as mulheres queriam um mínimo de respeito ali, porque elas eram tratadas como coisas e era uma coisa muito ruim. Realmente precisava muito desse movimento para garantir algum direito para as mulheres, que não tinham direito nem a voto, não tinham direito a nada. Depois veio a segunda onda do movimento feminista, que as mulheres já tinham conseguido alguns direitos, mas ainda assim elas viram que ainda não era, o tratamento ainda não era igual. E a terceira onda, que é a mais recente, né, ela veio com alguns recortes, que é como os estudiosos denominam. O feminismo em si, ele foi se quebrando em várias categorias, digamos assim. A mulher negra, a mulher lésbica, a mulher trans, o homem trans, não sei direito. E a partir dessas ondas, o movimento feminista hoje em dia tem várias vertentes. Então, acho que isso que traz muitos problemas para o feminismo, que cada um defende uma coisa, cada um fala de uma forma, cada protesto é feito por um grupo de uma vertente diferente. Então, por exemplo, né, tem grupos de feministas, que eu acho que pelo que eu estava lendo também, tem um grupo agora de feminazes que chamam, que é as ditas feministas que falam só contra os homens, né? Querem, tipo, acabar com os homens. E aí são as feminazes, não, pelas feministas mais sérias, elas não são consideradas feministas. Mas então por que que eu não me considero uma feminista de uma vertente mais séria? O feminismo, a primeira onda do feminismo, eu acho que foi muito importante, realmente, foi essencial para a história da mulher. Mas a partir da segunda onda, eu acho que se tivessem começado buscando só a igualdade mesmo, porque muita gente fala que o feminismo é pela igualdade de direitos. Mas se fosse pela igualdade, essas feministas também estariam lutando pelos direitos dos homens. E nunca vi nenhuma feminista lutar por nenhum direito dos homens. Como se os homens tivessem todo o direito do mundo. Um grande exemplo na maternidade é a licença paternidade. Por que as feministas nunca lutaram pela licença paternidade maior? Por 6 meses de licença paternidade também, por exemplo. O que falam muito é em relação ao trabalho, ao mercado de trabalho para as mães. E que nas entrevistas de emprego perguntam quantos filhos tem, se vai ter filho ainda, se pensa em engravidar, e para os homens não perguntam. Mas se o movimento se preocupasse em buscar a igualdade dos direitos realmente, e buscasse uma licença paternidade de 6 meses também, por exemplo, eu garanto que nas entrevistas de emprego os homens também seriam questionados se eles pretendiam ter filhos ou não. Então, acho que às vezes esse movimento busca uma igualdade pelo caminho errado. E muitas vezes nem é tão igualdade assim. Mas acho que o principal que me faz não me ver nunca como uma feminista são alguns princípios que o movimento traz muito fortes, que são a legalização do aborto, que para mim, como cristã, como pessoa mesmo, eu, assim, como indivíduo, ao meu ver, o aborto é um assassinato. Então eu nunca vou concordar com o aborto. E outra coisa que me faz não ser uma feminista é essa questão do meu corpo, minhas regras. Faz todo sentido. A frase meu corpo, minhas regras faz todo sentido. Mas a forma como ela é conduzida, como ela é usada pelas mulheres, eu acho uma forma pouco inteligente, ao meu ver. Porque seu corpo, suas regras, ok, mas se você falava tão mal dos homens que transavam com qualquer uma, que traíam, que lá, por que você quer se igualar a uma coisa errada que você considerava antes? Por que não lutar para que isso não seja uma coisa bem vista pela sociedade em geral
ao invés de você querer se igualar, podendo transar com qualquer um, podendo trair, podendo ter um relacionamento aberto. As minhas crenças, eu não vejo isso de forma inteligente. E essas duas coisas são pautas, tipo, principais ali do feminismo, então eu nunca poderia me denominar dessa forma. Eu acho que a forma de acabar com o machismo é muito mais fácil pelo trabalho de formiguinha ali, de você realmente rever seus valores, rever as coisas que você fala no dia a dia. Por exemplo, eu já vi várias feministas falando sobre amizade masculina, não, porque amizade de homem é muito melhor, a mulher é tudo falsa, mulher. Se você acha que rotular a mulher é errado, como que você, mulher feminista, defendendo os direitos das mulheres, fala uma coisa assim? Então eu acho que é esse trabalho de formiguinha mesmo. E eu aqui como mãe, ou você com seus filhos também, ensinar eles, mostrar para eles que homens e mulheres têm os mesmos direitos, são diferentes, mas têm os mesmos direitos como cidadãos, como homens e mulheres, como indivíduos numa sociedade, de trabalhar, de receber realmente os mesmos salários, muitas vezes os mesmos deveres também. Então você, mãe de menino, como eu sou, ensinar ele que não é pra ficar eu, mãe e minha filha Bela na cozinha lavando louça, fazendo comida, enquanto tá ele e o meu marido sentados no sofá assistindo o jogo. Então acho que é por aí que a gente vai mudando a sociedade do futuro, né? Em países como países do Oriente, que as mulheres continuam sem ter direito nenhum, eu acho muito importante, realmente muito necessário. Mas aqui, se a busca do feminismo realmente é por igualdade, acho que não precisa mais ter esse nome. E sim essas mulheres todas se juntarem para buscar a igualdade, tanto para os homens quanto para as mulheres. Eu acho que dessa forma vão conseguir até um apoio maior. E é isso. Espero que eu tenha passado a minha opinião de forma clara, de forma respeitosa. E é isso. Se você gostou, dá um likezinho. Se inscreve no canal, que eu tô botando vídeos agora toda segunda-feira, tá bom? Um beijinho, fiquem com Deus. Tchau.